Bom, mas a brincadeira que eu quero começar essa live é porque, eu acredito que a lógica, ela tenha sido uma das origens, da matemática, né, eu acredito não, ela foi, né, uma das raízes da matemática, né, uma das, fontes onde a matemática bebeu por algum tempo foi, da lógica, né, onde tudo é mais ou menos como não necessariamente começou apenas por aí. Menina, o fio, tá, por favor. Cuidado com o fio. Terminei. Ah, não, retornei, gente, retornei aqui. Então, bom, a matemática é uma das origens, né, é um dos inícios do pensamento matemático, foi a lógica, mais precisamente até quando a lógica tomou um viés, matemático de fato, né. Então eu estava pensando aqui, eu estou falando isso tudo para fazer uma simples pergunta, para saber se vocês concordam ou não comigo, porque de acordo com a lógica, inversos proporcionais, são compatíveis e logo verdadeiros, tá. Eh, Desde que esse processo matemático ele seja fundamentado, cientificamente, óbvio, né, pela própria ciência, né, que executa essa função de forma magistral, tá. Então, me respondam, por favor, uma coisa, tá. Se uma mentira repetida 1000 vezes, ela vira uma verdade, será que uma verdade repetida 1000 vezes se tornaria uma mentira, né? Então eu estava pensando nisso esses dias, né, porque se essa frase fosse verdadeira, o seu inverso proporcional, assim também o seria. Vocês não concordam? Acho que ninguém vai discordar, não sei se tem alguém aqui, não estou enxergando, tá, gente? Mesmo com óculos, eu faço essa live aqui, pelo site, tá? Então fica bastante complicado para eu enxergar, alguma coisa aqui, tá? Então eu queria saber se vocês concordam comigo, se discordam, se existe alguma lógica, que substitua essa, que eu desconheço pelo menos, tá? Se existe algum pensamento matemático que pode, eh 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 fazer com que essa máxima também se torne verdadeira, né, da mentira repetida 1000 vezes, vira uma verdade, né. Será que sim? Uma verdade repetida 1000 vezes vira uma mentira, né. Então, porque o início, o princípio, da sentença, né, que é a mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade, parece lógico, né. Mas quando a gente faz, o princípio do terceiro excluído, né, que seria esse inverso proporcional, mais ou menos isso, né, não sei, mas o inverso diretamente proporcional, ela não parece soar como tão real quanto a primeira sentença, né. Então será que uma verdade repetida 1000 vezes viraria uma mentira, né? Não sei, né. Por quê? E por que que eu estou falando sobre isso? Porque isso é praticamente, um dos princípios básicos das mídias de hoje em dia, né. Elas repetem aquela mentira, centenas de milhões de vezes até para que ela se torne uma verdade, né. Quando elas não conseguem se tornar verdade, elas se transformam em guerras, né. Tá aí o Donald Trump bombardeando o Irã para tentar apagar o caso do Jeffrey Epstein. É por isso que eu bato tanto nessa tecla, de que nós não podemos deixar que esse caso, caia no esquecimento através da supressão algorítmica, das afirmações das testemunhas, né, e do ocaso. Então, que nós continuemos, com com as postagens, com as manifestações. Outra coisa que eu deixei no Instagram publicado, que eu queria também fazer uma ressalva aqui, é em relação aos comentários, tá. Os comentários, para que essas postagens tenham relevância, eles precisam ter mais de 9 palavras. Pelo menos essas postagens em relação à população palestina, à população de Gaza, aos familiares, à população do Líbano, todos que estão sofrendo ataques diretos. Por quê?
porque eles já estão sendo suprimidos automaticamente pelas redes sociais, tá? Seja ela qual for, são todas praticamente de extrema direita, tá? Então todas estão agindo em conluio, visto que elas tentam projetar a imagem do Donald Trump para além do governo atual, né? E por quê? Ainda que ele não seja novamente presidente, não se reeleja, provável que alguém da sua cadeira vá substituí-lo facilmente, né? Tá aí o vice-presidente, o J.D. Vance, que obviamente é o próximo a ocupar o cargo. Então, dito isso, eu acrescento mais uma observação que eu estava fazendo lá no meu canal no YouTube, que era sobre a vitória da Espanha, tá? Que eu achei extremamente didática, achei simbolicamente muito mais aliviante para o planeta Terra, né? Porque acho que ter que engolir o Donald Trump entregando um troféu para o Milei, eu acho que ia ser um pouco demais para um ano que já foi por um ano que está sendo tão sobrecarregado pelas investidas agressivas e violentas da extrema-direita, ok? Então, eu acho que foi bastante didática essa vitória da Espanha. Acredito que isso não ter acontecido, a Argentina ter perdido, foi bom para o mundo inteiro, tá? Infelizmente, nós temos que falar isso, não tem nada contra a Argentina, não tem nada contra os argentinos, pelo contrário, a esquerda da Argentina, eu acho que ela foi extremamente sabotada desde o início do seu governo, durante todo o período, né? De todos os governos de esquerda, porque já havia essa interseção através de intervenções da extrema-direita, principalmente estadunidense, no território porteño, né? Então, não, nada contra, obviamente, os argentinos, me solidarizo com a esquerda argentina, mas eu torci pela Espanha exatamente por saber que aquilo não seria nem um pouco bom politicamente, né? Esse símbolo não seria nem um pouco agradável. Já basta o Donald Trump ter ficado posicionado ali, né, que nem a noiva do casamento, na foto da seleção espanhola, né? Aquilo ali já valeu milhões de memes que simbolizaram muito mais do que um troféu sendo entregue ao Milei, né? Então, achei sensacional esses pequenos detalhes que aconteceram agora ao final dessa Copa, que eu não pude aproveitar totalmente como eu gostaria, mas aproveitei bastante na medida do possível. Bom, então, acredito também que isso reforce, ainda que a sentença inicial que eu perguntei, né, do início da live, né, da verdade ser repetida vezes, se torna se torna se torna se torna uma não acredito, tá? Então, deixa eu ver uma coisa aqui, só um minuto, gente. Eu vou ligar aqui, ó. Eu não sei se eu estou fazendo uma coisa boa, só um minuto que eu estou ligando aqui. Só estou ligando uma coisa aqui, eu não sei se vai ser uma boa ideia, mas não sei, tá? Eu não vou me demorar nessa live, ok? Porque eu tenho que resolver alguns detalhes aqui na minha vida. Então, agora eu não tenho como me estender, mas eu também gostaria de trazer alguns pontos aqui que ficaram meio obscuros em relação a umas lives anteriores, mas eu ainda não sei como trazê-los, tá? Eu vou tenho que resolver alguns problemas, ainda é cedo, está muito calor. Detalhe, continuemos aqui. Em relação ao clima, a emergência climática é evidente aqui no Mato Grosso do Sul, é um inverno que é verão, não sei se é assim durante todos os anos são assim, né? Esse inverno com essa intensidade, mas eu estou sentindo bastante calor, me lembra bastante o Rio de Janeiro, tá? O calor do Rio, apesar de que
eu acredito que no Rio essa época esteja um pouquinho mais frio do que aqui, tá? Acho que é porque é litoral também, né? Pode ser que seja. Tá? Então eu estou achando aqui um calor bastante resistente, e ele conversa bastante, parece com está respondendo, né? O Pantanal respondendo às consequências da emergência climática, né? Naturalmente. Mais algumas outras coisas que eu queria pontuar. Ai, caramba. Bom, acho que foi tudo. Ai, caramba. Mas a pergunta que eu deixei no Instagram, ela continua valendo, ninguém ainda respondeu. Algumas situações responderam por si mesmas, por si próprias, mas ninguém respondeu diretamente. Não sei se é porque o meu canal está sendo monitorado por uma pessoa. Detalhe, gente, meus canais, minhas redes sociais estão sendo monitoradas por alguém que eu acredito que seja a minha sogra, tá? Eu não tenho certeza ainda, mas tudo indica que sim. E isso foi um sequestro, tá? Foi um sequestro de propriedade intelectual, visto que o meu trabalho é voluntário e eu praticamente pago por ele, tá? Eu estou aqui porque eu gosto do meu canal, meus canais não são nem monetizados, então eu venho aqui periodicamente trazer conteúdos que eu considero relevantes, principalmente no momento onde todas as democracias do planeta estão sendo ameaçadas diretamente, tá? Por conta dos oligarcas que estão financiando a mesma, né, a incursão imperialista no entorno do mundo, né? Como as novas cruzadas agora, elas têm um viés de exploração espacial misturado com expansão marítima, invasões, né, ataques, aquilo tudo muito cafona, que é a característica, né, esteticamente característico dos oligarcas, né? Então é sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais algum gancho. Eu estava vendo nas minhas lives, as pessoas têm deixado bastante perguntas, assim, ideias bem divertidas, ainda que muitas delas eu não concorde com. Então, é sobre isso. Mas, ai, caramba. Detalhe, outra coisa que eu achei interessante falando sobre a buquelização, eu acho um tanto quanto imprescindível que nós continuemos também falando sobre a buquelização dos países, né? Principalmente quando temos um representante das nossas polícias aqui no Brasil que levanta essa bandeira, tá? Mesmo porque a buquelização ela foi facilitada, tá, lá dentro em Porto Rico, todo aquele território do Caribe, nós já sabemos como e por quê, né? Então, toda aquela região ali, nós podemos dizer que ela está sendo dominada pelo tráfico humano, tá? Provavelmente com o apoio do Jeffrey Epstein, que provavelmente não está morto, né? A não ser que uma mentira repetida 1000 vezes tenha virado uma verdade, né? Do contrário, não acredito que ele tenha morrido, tá? Então, toda aquela zona ali, ela está permeada por isso. Não é à toa que o Bukele teve tanta facilidade ao exercer esse procedimento por sobre a população e executá-lo na sua máxima potência, conseguindo, diz ele, acabar com a criminalidade em todo o território. Eu não acredito, tá? Eu não acredito. Onde não existem ladrões, tráfico, essas coisas, a não ser que seja uma sociedade totalmente equilibrada, financeiramente, economicamente falando, tá? A não ser que todos já estejam em pleno desenvolvimento, todos tenham a educação avançada, tenham isso tudo. Tá? Se não for desse jeito, que não é o caso mesmo do território, do qual eu estou falando aqui agora, é porque o índice de assassinos é bastante alto, ok? Então, é sobre isso, tá? Isso ficou bem claro, dadas as características de como todo o processo também foi executado. Então, nós queremos o quê? Uma sociedade de psicopatas controlando tudo, né? E fingindo que não existe criminalidade, porque vamos combinar, todo aquele território está tomado pelo tráfico humano, né? Temos um presidente agora que está bombardeando países com a única e exclusiva intenção de roubar petróleo, roubar urânio, minerais críticos, terras raras, em seu benefício,
para que ele possa manter essa engrenagem, né, esse mecanismo todo, que é característico e tem uma característica em específico, né, que ela é bem, ela salta aos olhos, né, que é da criação dos resorts, que o resort nada mais é do que uma ilha no meio da terra, né? Ele é um espaço que parece uma ilha, um paraíso isolado de todo o restante da população no meio da terra, onde eles não podem comprar uma ilha, geralmente eles constroem resorts. Então, isso é essa característica. E Porto Rico é uma ilha, né? E teve essa incursão bukeliana no seu território e foi muito bem sucedida. Provável que tenha tido apoio direto dos Estados Unidos ali, tá? Então, ele tomou todo esse território, ele já vinha contornando, né, através do Pacífico, toda o litoral da América do Sul, né, do extremo oeste da América do Sul, todo o litoral do norte ao sul, do oeste da América do Sul, eles faziam, né, esse círculo. Tanto é que ele tomou o Canal do Panamá e os chineses abandonaram o Canal do Panamá sem maiores explicações, né? Não sei se retornaram, não sei como está a situação agora, eu confesso que eu não pesquisei isso bem na minha cabeça agora, e eu me lembrei da época, por conta que acho que conversou foi um pouco antes de começarem os bombardeios às embarcações dos pesqueiros venezuelanos, entre outros, né, que foram no Pacífico. Nada foi apresentado como prova, né, de que exista esse narcotráfico mesmo. Até agora não apareceram apreensões de drogas, nomes de traficantes, nada disso foi levado à tona. Talvez porque a máxima de que uma mentira repetida 1000 vezes não se torne uma verdade, não seja verdadeira, né? Deve ser por isso. Então, sendo assim também, podemos dizer que teve outro detalhe, que uma pessoa que atrapalhava bastante, né, essa incursão da colocação de bases militares estadunidenses no nosso território, foi o presidente Nicolás Maduro, que agora provavelmente aguardará a sua sentença e provavelmente que a sentença não seja das melhores ao final das eleições. Entre outras coisas, mesmo porque não existe um processo legal, né? Ele foi sequestrado do seu território, sem sequer ter tido direito a um julgamento no Tribunal Internacional. Ele foi julgado pelo tribunal que foi formado agora, que é o tribunal do Donald Trump, Netanyahu e do Milei, né? E seus aliados que não estão aparecendo tanto, mas que se você a linha imaginária na cabeça, nós podemos dizer que eles fizeram uma triangulação estratégica extremamente eficiente, né? Estados Unidos, Israel e a Argentina, né? E pegando alguns países que estão nesse território. Assim, eles foram dominando de pouquinho em pouquinho. Tanto é que Colômbia, Bolívia, Peru, Argentina, né? Meninas, cuidado com esse fio aí, tá? E entre outros, né? Já estão estrategicamente coagidos e cooptados e terão que, sim, fazer parte desse esquema, né? Porque se não fizerem parte, correm o risco de perderem o poder, né? E hoje em dia, a máquina pública ela está sendo sequestrada por esses ditadores, né? Ainda que não sejam ditadores declarados, mas ditadores velados. Todas essas democracias elas estão sendo cooptadas e está funcionando. Está funcionando porque não há reação, né? Não há reação da população, como não houve reação da população aqui, quando nós mulheres fomos atacadas através de uma PDL, que é a PDL do aborto. Essa PDL do aborto serve para acabar com a estima das mulheres assim que elas nascem, né? Porque saber que se você for estuprada por em qualquer idade que você esteja,
né, em qualquer lugar, por qualquer pessoa, você vai ter que gestar a gravidez desse estuprador que foi promovido a pai através dessa PDL, né. Então nós tivemos a nossa autoestima ceifada, né, para não dizer outras coisas. Fazer, não são necessários de nós expormos aqui, porque acho que já está implícito na situação. Então, essa PDL, ela conversa bem, e é um excelente símbolo de como um Estado ele pode ser ditador, ainda que ele tenha um presidente extremamente progressista e democrático, né? Quando o Congresso ele foi sequestrado por uma espécie de parlamento paralelo que quer se sobrepor às autoridades máximas do governo, a autoridade máxima do governo, que é o presidente, e as polícias, né? Porque visto que essa PDL é totalmente inconstitucional desde a sua origem até a sua execução, tá? Ela protege e conversa diretamente com o tráfico humano, porque ela está, sim, protegendo os estupradores. Eu não vou usar meias palavras, não vou florear o discurso, eu vou falar exatamente a linguagem que deve ser falada ao nós mencionarmos certo tipo de violência, tá? Dado que as palavras, geralmente floreadas, elas só favorecem os agressores, tá? Porque acaba criando-se uma cortina de fumaça no entorno do discurso e, sim, protegendo o estuprador, tá? De qualquer forma. Então, sim, eu vou sempre me utilizar dessas palavras, ainda que isso faça a live cair, que se dane, estou um pouco me lixando, tá? Então, é sobre isso. Então, um contraponto que vai vir agora, subir agora, PL, que eu acredito que seja a PL da misoginia, né, onde torna-se a misoginia crime, caracteriza-se a misoginia como crime, e sendo assim, essa PL da misoginia, onde ela já foi implementada, os índices de feminicídio tenderam a serem reduzidos, tá? Tenderam a cair bastante. Uma porcentagem alta, que agora não me recordo qual, mas é só fazer uma pesquisa básica na internet que nós podemos encontrar os detalhes, tá? Então, o que acontece? Essa PL da misoginia, ela vindo a ser colocada em pauta, votada e aprovada, ela vai garantir que a PDL do aborto não precise nem ser executada, visto que a violência não será cometida e a criança ou a mulher ou a menina estarão protegidas através da PL da misoginia. Então, o que acontece? Além de nós estarmos sendo invadidos por terra, né, terra, céu e mar, nós estamos sendo invadidos legislativamente através do lawfare, porque esse lawfare tem um lobby fortíssimo dos Estados Unidos, da extrema-direita dos Estados Unidos, principalmente da extrema-direita neopentecostal, tá? E através desse lobby, ela financia esse tipo de incursão estratégica que retirou, inclusive, o poder do presidente de veto, né? O que caracteriza, mais uma vez, um ato inconstitucional, né? Porque parece até que dentro dessa PDL, né, que não deveria nem existir, porque estamos numa democracia presidencialista, numa república federativa, né? Então essa PDL me soa extremamente inconstitucional. Ela essa incursão, né, imperialista, ela veio através do lobby, o que tornou isso como também uma estratégia de lawfare, né? Praticamente, porque ela se deu através da criação de uma lei que é inconstitucional, né? Então, quando você cria uma lei que é inconstitucional para proteger agressores, você pode dizer que o lawfare está agindo por conta própria, né? Porque houve um lobby internacional patrocinando essas pessoas, né? Talvez se não tivesse havido esse lobby, talvez essas pessoas não tivessem tido tamanha capacidade e poder de articulação para implementar essa lei na calada da noite, né? Então, só um minuto, gente. Então, é sobre isso, tá? Era sobre esses assuntos que eu queria deixar registrado aqui, por conta da situação
que nós nos encontramos. Então eu acredito que a PL da misoginia, ela vai vir como, eh vai vir para derrubar essa PDL do aborto, tá. Isso é e outra coisa, essa PDL do aborto, ela também, serviu, ela além dela ter financiamento obviamente internacional, né, ela serviu também para que, eh ela foi utilizada por motivos eleitoreiros, né, não foi utilizada apenas, como, uma medida para proteger crianças, né. Eu estava ontem conversando pelo YouTube, aí eles perguntaram para mim, assim: "Ah, você protege, você defende que matem a criança, mas você não defende que matem o estuprador". Então eu vou responder as 2 afirmativas. Eu não defendo que mate a criança, mesmo porque eu não sou a favor do aborto, contra. Mas eu sou contra a lei que proíbe o aborto, porque não é uma lei que proíbe o aborto que garante que o aborto não será executado no Brasil. E mais uma coisa, tá, quando você tem uma gestão de 2 semanas, o sistema nervoso da criança ele ainda não está formado, a criança ainda não tem cérebro, tá. E isso conversa muito com, a doação de órgãos, tá, quando cerebral de uma pessoa. Quando você detecta que ela teve morte cerebral, você pode remover os órgãos porque aquele corpo não tem mais vida. Então, é o que acontece com o feto. Se o feto está com até 2 semanas, ele ainda não pode ser considerado uma pessoa viva. Tá? Então, não seria necessariamente um aborto, tá? Caso essa gravidez vier a ser interrompida dentro do tempo necessário para que esse processo não se desenvolva e a criança ou a mulher não sejam ainda mais prejudicadas. Tá? Então, essa lei também, dentro dessa frame, né, ela também conversa com o tráfico humano nesse sentido, porque estão sempre as coisas ligadas, né, sempre a fisiologia humana sendo utilizada em benefício próprio de pessoas que não têm escrúpulos e não têm capacidade de angariar votos por inteligência própria. Elas precisam capturar, sequestrar corpo de mulheres e utilizá-los como como massa de manobra com fundamento eleitoreiro, né, fazendo com que todas nós façamos parte da indústria da carne humana que está sendo fomentada, alimentada, patrocinada, né, e difundida por todos os países que agora se encontram no entorno do Donald Trump. Não podemos nem dizer que é dos Estados Unidos, tá? Porque seria uma injustiça com os estadunidenses que estão lutando diretamente contra esses absurdos desse oligarca translocado, né? Então, e não apenas isso, né? Agora essas taxações que estão sobrecaindo através, né, essa super taxação que está sendo imposta ao nosso governo e à nossa população, né? Aos nossos é o que você está falando dentro da sua casa, tá? Eles conseguem, eles têm alta capacidade de escuta, então os satélites eles conseguem escutar. Então somos atacados por ar, por terra, através da da tentativa de comprar nossos minerais críticos, nossas terras raras a preço de banana, entre outros, né, através da PL da devastação, que também teve lobby internacional para que as empresas tenham mais facilidade de colocar suas filiais aqui dentro, dado que não vão precisar mais de licença ambiental, nada disso, elas vão se autolicenciar, então isso facilita muito para que essas pessoas possam vir aqui, inclusive manipular os minerais críticos sem sequer serem monitoradas, porque, afinal de contas, o ICMBio nem o IBAMA poderão mais fazer uso dos satélites para monitoramento de áreas desmatadas, né? Eu não sei se vocês se lembram disso, tá? Então, tudo isso conversa com o tráfico humano, tá? E não bastasse, para manter esses grandes resorts, né, esse luxo todo deles, isso demanda grande energia, mesmo porque eles querem dispensar o trabalho humano, tá? Porque eles são paranoicos, eles têm medo, eles matam antes de pensar, tá?
área, ela já é uma ameaça por natureza. Tá? Então, o que eles vão fazer? Eles vão substituir todo esse trabalho humano por máquinas. Por isso, o investimento deles na inteligência artificial e principalmente locais de ilhas e resorts, né, que eles podem colocar sua segurança privada toda no entorno e garantir que esses locais funcionem como paraísos de milionários e provavelmente se as pessoas estão com medo das máquinas substituírem o seu trabalho, elas deveriam ter muito mais medo dos oligarcas que estão matando as pessoas já antes sequer dessas máquinas ficarem prontas, tá? Já pensando realmente na substituição do trabalho humano, tá? Porque essa burguelização, ela também fala sobre isso, tá? Então, todo esse território sequestrado pelo tráfico humano, meninas, tá? Sequestrado pelo tráfico humano, que ele continua descendo, né? Agora, na nossa direção, passou pela Venezuela. Sabemos que o terremoto na Venezuela foi uma construção humana, não foi apenas um fenômeno natural, ele poderia ter sido amenizado, tá? Não evitado, obviamente, né? Não temos como evitar terremotos ainda, mas, infelizmente, nós poderíamos a Venezuela poderia ter amenizado. E já que o motivo da incursão na Venezuela foi ajuda humanitária aos venezuelanos, por que esse procedimento não foi executado quando da datação de que um possível terremoto já teria sido previsto, né, através da detecção dos aparelhos detectores de sismos, né? Então, tudo conversa e tudo leva na mesma direção, tá? Na mesma direção, que é o roubo, né, de todos. Parece o que dá a aparecer, o que dá a entender é que a estratégia dessas pessoas é realmente a criação de uma arca de Noé, tá? Não de uma arca de Noé no sentido literal da coisa, não, tá? Mas uma arca de Noé no sentido figurativo, né? E não só em uma, né? Essa arca de Noé ela pode ser multiplicada hoje em dia, né? Tudo agora em escala industrial. Não existia escala industrial na época de Noé, né? Na época de Noé ainda não existia nem esse método, né, de escala industrial, matematicamente falando, sobre a produção humana da época, né? Então não havia. Então hoje em dia nós podemos amplificar a Arca de Noé a uma escala industrial, né? Ou seja, eles vão tentar todos os tipos de arcas, desde resorts, ilhas, bunkers, naves espaciais, estações internacionais espaciais, né? Ainda que não sejam nem internacionais, de repente, pode ser que já existam estações espaciais clandestinas que nós nem saibamos que existem, tá? Não duvido, não acho impossível, tá? Pelo contrário, acho mais do que possível, tá? Mas acredito que, se houvesse, algum país poderia já ter tornado isso público. Ou não, né? Por conta dos ataques propriamente ditos dos próprios Estados Unidos, tá? E sabemos da utilização dos submarinos também por todos esses territórios, né? Provavelmente um submarino, vou bater nessa tecla novamente, sumiu na Argentina há alguns anos atrás, né? Do nada sumiu. A explicação que deram não foi muito convincente, de onde ele desapareceu, foi ali na Terra do Fogo. Diz que ele ficou preso, né, que algo explodiu lá dentro e acaba implodindo, né, o submarino implode, e ele ficou preso embaixo de rochas muito profundas que não teve como ser resgatado. Mas o fato é que parece que nada apareceu, né? Nenhum vestígio do submarino, acredito que tenha sido encontrado, tá? Nem peças, nem nada. Parece que nenhum vestígio foi encontrado. Então, se isso for verdade, né? Se todo esse procedimento tiver sido verdade, também sabemos que esse submarino, caso isso não seja verdade, ele possa estar sendo usado para outros fins que não, né, os convencionais, né? Para que ele foi projetado. Afinal de contas, era um submarino alemão, tá? Acredito que estava sendo, não sei se ele estava sendo emprestado para a Argentina, não sei qual nível da conversa
que era, tá? Mas eu sei que foi uma coisa bastante grave. Então, eh, então é tudo sobre isso, tá? Eu acredito que, sim, é o tráfico humano e faz mais do que sentido falar sobre tráfico humano, com pessoas que, pretendem nos substituir por máquinas, né, que têm essa intenção. Vocês acham mesmo que eles estão preocupados, se a máquina vai demorar muito a executar um serviço, tal qual um humano? Vocês acham que eles estão preocupados com isso? Não estão nem aí, né. Mas melhor eles gastarem a água toda do planeta alimentando essas máquinas do que perderem o tempo deles alimentando pessoas que possam vir a matá-los, né? Porque na cabeça dos paranoicos, né, o pobre e o não branco são sempre as piores e maiores ameaças, né? Não é à toa que eles matam antes de pensar, tá? Gente, mas eu vou encerrar por aqui, eu não vou me estender muito nessa live, ok? Porque eu não tenho como, minha bateria está acabando e eu preciso resolver alguns detalhes da minha vida, tá bom? Então, vou deixar essa live aqui e retorno mais tarde para nós conversarmos, ok? Um beijo para todos, uma boa tarde e até.